Aqui está a pergunta da irmã Renata Alves, vizinha da irmã Cláudia Márcia de Macaé. Tira minha dúvida. Por que Jesus Cristo ele disse que o evangelho é de graça? A palavra do Senhor diz que é de graça, mas por que as igrejas, os pastores, os líderes estão pedindo tanto dinheiro? A gente vê por aí. Isso acontece muito na televisão, né, no YouTube. Presbítero Alessandro Mendes, você tem algum diagnóstico que você pode nos explicar essa situação que está acontecendo? Veja bem, tem escândalos, né? Tem erros claros, mas vamos colocar cada coisa no seu lugar. Exatamente, vamos pontuar. Uma coisa foi o que Jesus falou, outra coisa é oferta. Não vamos colocar tudo no mesmo saco, porque os dois são bíblicos. Quando Jesus falou assim para os apóstolos, olha, de graça recebei, de graça dai, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo assim, olha, você não pode chegar, nenhum crente pode chegar no lugar e falar assim, olha, vocês aqui já ouviram falar no nome de Jesus, o Salvador, o Filho de Deus? Só existe um Deus. E todo mundo está afastado desse Deus. Vocês conhecem esse Deus? Não. Eu conheço. E eu conheço a porta da salvação. Eita glória, hein? Vocês querem conhecer? Queremos. Mas eu só falo desse Deus para você e dessa porta, porque do contrário todos vocês vão para o inferno. Aí vai falar da condenação, que vai vir o salário do pecado é a morte. Mas eu vou falar para você desse evangelho do reino, mas só se me pagar. Eu quero um X aí, entendeu? E aí estipula. Então, isso foi o que Jesus falou. Mas nesse mesmo contexto, o que Jesus disse? Não leva bolsa, isso. Não leva sacola, não leva alforge, porque digno é o obreiro do seu salário. Aí ele já fez uma pontuação aqui. Aquele que trabalha divulgando o evangelho, ou seja, o que vive do evangelho, o obreiro que vive do evangelho é digno do seu salário. Aquele que é digno do salário pode falar assim, eu vou lá na sua igreja e você me dá, vamos rachar a oferta. Metade da oferta é para mim, metade da oferta é para você. Ele pode fazer isso? Ih, rapaz. Não pode. E oferta mínima pode também? 3.000, oferta mínima. Pode. Não existe isso. O porquê, né? Por que ele não pode fazer isso? Porque a oferta é da casa do tesouro. Mas a casa do tesouro é lá do templo, né? Do templo judaico e tal. Mas vamos pegar isso como exemplo. Isso. Como a casa do tesouro da igreja. Tá? Então, assim, a oferta é da igreja. O salário é do obreiro. O que é salário? Salário é um valor pré-determinado por um serviço. Olha, quanto que era a diária de um trabalhador na época lá de Jesus? Era um denário? Um denário, é isso. Um denário. Digamos então que, olha, o obreiro fala assim, olha, eu vou com todo prazer, se eu pudesse, as minhas expensas, não cobraria nada de vocês, mas eu não tenho como fazer isso, senão eu desguarneço a minha família. Isso. O que eu recebo é para o guarnecimento da minha família e eu vivo do evangelho. Então eu não tenho como ir de graça. Eu preciso que vocês paguem a minha passagem de ônibus, ida e volta. Eu preciso que vocês paguem a gasolina do meu carro, um lanche e mais um valor X, porque eu vou estar trabalhando aqui. Eu vou estar pisando trigo aqui para vocês, que eu não vou estar fazendo em outro lugar e eu vivo disso. Então ele vai ali e estipula um valor, que obviamente tem que ser um valor justo, um valor módico, né? A gente não está falando aqui desses pastores que falam assim, 20 mil para eu ir na sua igreja, senão eu nem vou. E ainda tem uns que ainda falam assim, 20 mil mais tantos por cento da oferta. É isso aí. Isso aí está fora da Bíblia. Ixi. Provoca escândalo e é bom consertar rapidinho, porque porque senão vai perder a salvação. E por causa do escândalo, Jesus falou assim, olha, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por meio do qual vêm os escândalos. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar. Meu Deus. Aí esse pessoal acha que não vai ter acerto de conta. O acerto de conta vai ser algo pior do que você amarrar uma pedra de moinho, que é maior do que eu, com um furo no meio, amarrar no pescoço e jogar no mar e morrer sob pressão, entendeu? Da água. É uma morte angustiante. Jesus usou aquilo como exemplo, no sentido, vai ficar muito ruim. Muito pior do que já é ruim para o pecador. Isso o Senhor de toda a terra falou. Então, assim,
Tem gente que não está dando crédito para isso aí. Mas tem que obedecer ao que está escrito. O obreiro é digno daquele salário. E pode acontecer do obreiro até não conseguir ir. Mas isso é muito raro, porque o Espírito Santo cria um milagre. Deus cria um milagre. Ele estabelece ali, acontece, o recurso chega. Mas chega através da igreja. A igreja precisa reconhecer que o obreiro é digno do salário. Ok, salário é um valor ajustado. O resto é da igreja. Se a oferta foi maior, o resto é da igreja. Se a oferta foi menor, a igreja vai complementar com uma alçada, o que quer que seja. Mas o obreiro vai precisar receber aquilo que foi combinado. Ok? E tem que ser combinado alguma coisa justa. Passou do que é justo, começou, aí já entra nesse recebeu de graça e quer cobrar. Vai ter que responder por isso. Vai ser ou açoitado pelo Senhor, disciplinado pelo Senhor para se arrepender e corrigir isso, como Zaqueu prontamente quis fazer. Eu defraudei aqui, eu vou devolver. Do contrário, vai perder a salvação. E ainda tem a situação da oferta. Eu falei aqui do que Jesus disse ali, digno é o obreiro do seu salário, no mesmo contexto do capítulo que eu li hoje, na verdade eu não cheguei a ler até lá no final, mas lá para o final isso vai aparecer, a gente vai meditar nisso. Jesus fala assim, olha, chegando numa cidade, você vai procurar uma casa e vai ficar nela. Se essa casa tiver pessoas dignas, ou seja, que respeitem vocês, que respeitem a fé de vocês, que respeitem o meu nome, elas vão reconhecer a minha missão em vocês e elas vão compartilhar tudo aquilo que eu tenho dado para elas. Elas vão reconhecer que o que elas têm de patrimônio, de sustento, é Deus quem dá, e elas vão compartilhar com vocês, porque vão reconhecer que vocês são meus enviados. E ali ele está falando de um ofertar. Não ainda no tipo da oferta que nós temos estabelecido dentro da igreja como organização, que eu vou citar aqui o apóstolo Paulo. Mas nesse primeiro momento, Jesus já lança bases ali da oferta, que vem ali do judeu, sabe? Que também ofertavam no templo, que também recebiam nas casas. Então a gente tem do outro lado uma situação da oferta. E a oferta na igreja, como é? Ela é voluntária, como a irmã falou assim, mas os pastores ficam pedindo tanto. Ele pode pedir, mas ele não pode exigir. Não, é lógico que existem os exageros, mas o pedir a oferta não é errado. A oferta é bíblica, o apóstolo Paulo ensina que é necessário recolher ofertas para sustento dos domésticos da fé, as viagens do apóstolo Paulo, a própria carta aos Romanos ele já abre, ele nunca tinha ido falar com os romanos, não conseguiu, ele enviou uma carta, e uma carta onde ele colocou toda aquela revelação teológica, por ele não ter ido presencialmente ensinar, ele registrou por escrito e enviou. Mas como é que ela abre? Olha, eu estou indo aí, desejo muitíssimo estar com vocês e tal. E ele fala assim, e eu desejo levantar eu desejo obter algo de vocês. Ele fala claramente assim, eu estou indo aí, eu desejo levantar algo de vocês, como eu tenho levantado dos outros gentios. E também quero compartilhar com vocês um dom. Ele fala assim, quero compartilhar um dom. Alguma coisa que eu tenho do Senhor eu quero deixar com vocês. Ou seja, ele está deixando claro ali que ele precisava de custeio da viagem missionária. E que ele levantava aquilo nas igrejas e ele prova para eles. Sim. Olha só, nunca tinha ido lá pessoalmente, ele com toda a ousadia ele já apresentou. Como quem diz, olha gente, entendam, isso aqui é bíblico. Isso aqui está dentro da vontade do Senhor. E ele apresentou aquilo ali para eles, ou seja, o ofertar. Em outras situações, ele mostra como que ele mostra um outro lado. Ele mostra um lado da necessidade da igreja de ser socorrida. Os crentes da Macedônia foram socorridos. Se eu não me engano, foram os da Macedônia que socorreram, tendo pouco, socorreram, acho que a vida de Filipos, né? Que também ele agradece também. Isso. Então, assim, ele mostra esse lado, mas ele também mostra um outro lado da oferta que é muito importante que o crente saiba. É por meio do ofertar
que o Espírito Santo trabalha que no crente existe uma coisa da natureza humana que é avareza e ganância. E isso é mortificado no crente quando ele é liberal. Isso é mortificado no crente, a avareza e a ganância, quando ele se habitua a ofertar, a socorrer, a compartilhar com o que está precisando. E fazendo isso constantemente. Acreditando que Deus vai de alguma forma fazer com que ele viva abastança. E vive mesmo. Quando ele vai perceber, ele está vivendo uma vida muito folgada e ajudando e compartilhando mais e não se preocupando com nada. Mas quando ele resolve reter e começar a fazer aquela continha de R$1 para cá, R$1 para lá e tal, e tentar segurar, ele vê que quanto mais ele ganha, mais ele gasta. E ele não consegue, e ele fica sob pressão, e ele fica incomodado, ele fica perturbado, e a paz é prejudicada. Então a oferta também tem esse ponto importante que é necessário falar. O ofertar é sim muito bom para o crente. Agora, é claro, tudo tem que ser feito dentro do razoável. Essa situação que a gente ouve falar aí, como eu já vi em televisão, pastores famosos, falar para o sujeito assim, olha, você que está desempregado, você que não está tendo como comprar o leite lá na sua casa, você vai pegar o dinheiro emprestado e vai participar dessa campanha que nós estamos fazendo aqui, porque eu estou acreditando tanto que Deus vai para todo mundo que está botando 100, Deus vai dar 1000, sabe? Eu estou acreditando tanto que você vai colocar que Deus vai te dar a casa própria, e tinha aquelas coisas. Sim. Eu não quero que você fique de fora. Então ou seja, o sujeito que já está com um problema de sustento, ele vai se endividar para levar um dinheiro para a igreja. Ora, o que as escrituras me falam? Fala que é o contrário. Se aquele sujeito ele é um membro da igreja e ele está em necessidade, ele vai ser socorrido, ele não vai socorrer. Isso aí. Naquele momento ele vai ser socorrido. Vai se levantar uma oferta alçada, o que quer que seja, ou se já tem ali, e vai se pegar o que aquele irmão precisa e vai entregar para ele, não é ele que vai ofertar, não. Então isso por quê? Porque é para socorro dos domésticos da fé em primeiro lugar. Senão você desvirtua a razão de ser das coisas e coloca tudo como transcendental, estimula a ganância das pessoas, afasta elas de Cristo, que é o que muitos neopentecostais fazem. E essas seitas fazem, como Universal do Reino de Deus, que é seita, como Mundial do Poder de Deus. É seita, tem que ser falado às claras. Aquilo lá é seita. Eles desvirtuaram o Evangelho de Jesus a ponto, corromperam, a ponto de atingir o núcleo da pregação da salvação. E ficam estimulando nas pessoas obras da carne, como ganância, avareza, que é a idolatria. Eles ficam estimulando isso desvirtuou o Evangelho de Cristo. Então, essa forma como eles usam o ofertar, que é estimulando superstição, desvirtuou a oferta. Isso é coisa do Satanás. Ele pega as coisas de Deus e mente, sabe? É coisa também do homem rebelde, como está escrito lá pelo apóstolo Paulo no primeiro capítulo dos Romanos. A ira de Deus se manifesta do céu, sob toda a impiedade humana. Deus se manifestou, ele falou para você na consciência, falou na natureza, falou por que da oferta, como que todo mundo pode viver bem, socorrido, ninguém ter falta de nada, que ele vai prover tudo. Mas aí vocês começam a desvirtuar e trocam a verdade de Deus em mentira, para negar a vontade de Deus, para negar a existência dele, para negar e fazer do teu jeito, fazer a tua vontade. Aí o que o apóstolo Paulo fala ali? Por essa razão, se continuarem nessa rebeldia, Deus os entrega, Deus os entregará, os entregou, ali já falou, os entregou aos seus próprios pecados, às suas próprias vontades. Assim, olha, eu estou falando, vocês não querem? Então, faz do seu jeito. Vai viver do seu jeito. Aí ficam vivendo daquele jeito, distantes de Deus e sem salvação. E cada dia que passa, mais perto da condenação e mais longe da salvação. Mas eu espero ter respondido então aqui a irmãs e colocado essa diferença. Uma coisa
é exigir pagamento para ensinar, para pregar, para levar a boa nova. Outra coisa é o salário do obreiro, outra coisa é a oferta, sabe? Tudo aí, o não exigir para anunciar. O salário do obreiro e a oferta são bíblicos e todos dentro do molde bíblico. Tá? E esses excessos e escândalos são por Deus disciplinados, condenados, punidos com toda certeza. Segundo, eu até citei aqui trecho da Escritura. O que Deus faz quando o sujeito não aceita a disciplina, quando erra nesse negócio aí?